Feche os olhos por 5 segundos e imagine um animal que dorme por 20 horas ininterruptas todos os dias. Esse animal não é desconhecido por você, mas talvez esse seja um fato que você ainda não saiba sobre os coalas. Então, vamos aos fatos que talvez você já conheça. Eles se movem devagar e se alimentam ainda mais lentamente. Seu principal alimento são folhas de eucalipto, plantas ricas em compostos tóxicos e pobres em nutrientes. À primeira vista, o coala parece um animal que dorme muito, se exercita pouco e que vive de uma fonte nutricional extremamente empobrecida. Se você der uma olhada nas redes sociais, verá também outro componente importante sobre os coalas, algo que virou conhecimento comum. E com o perdão do que eu vou dizer agora aos ambientalistas e biólogos, eles simplesmente parecem profundamente estúpidos. Vídeos engraçados de coalas bocejando viralizam nas redes e acabam reforçando o estereótipo de um bicho sem energia e sem propósito. Mas existe algo muito importante que vocês não estão vendo. Eu sei que esses vídeos são engraçados e que provavelmente eu também riria com vocês. Mas, se falarmos sobre ciência e evolução, veremos que os coalas são animais cuja evolução é sofisticada e a forma como eles interagem com o ambiente não é estúpida, é intencionalmente eficaz. Então vamos falar sobre o primeiro ponto que eu trouxe. Porque dormir por 20 horas pode parecer algo muito complicado se estivermos falando de seres humanos. Para nós, passar tanto tempo dormindo pode representar riscos à saúde ou evidenciar problemas psicológicos. Muitas pessoas que dormem por longas horas talvez estejam, inclusive, fugindo da realidade ou escondendo que estão, provavelmente, desempregadas. Mas com os coalas, a história é outra. Dormir até 20 horas por dia não é falha de caráter nem falta de emprego. É um mecanismo de conservação de energia. O metabolismo do coala funciona a cerca de 50% do ritmo de um mamífero típico, justamente para compensar a baixa qualidade calórica da sua dieta de eucalipto. Isso significa que o comportamento deles está intimamente ligado ao alimento mais importante da sua vida, aquele sem o qual eles literalmente não sobrevivem. E aí talvez você me pergunte, por que eles se movem de forma tão lenta? Existe também uma explicação sofisticada de adaptabilidade e evolução ambiental que justifica esse comportamento mais litúrgico. Movimentar-se lentamente reduz ainda mais o gasto energético e a produção de calor corporal, o que é essencial para sobreviver em um habitat onde o alimento fornece apenas 4 a 8 kJ por grama de matéria seca. Só para comparar, uma dieta de carne magra oferece cerca de 17 kJ. Além disso, o coala desenvolveu um fígado altamente especializado, capaz de produzir enzimas do citocromo P450, que detoxificam os terpenos e fenóis presentes no eucalipto, substâncias que seriam letais para a maioria dos mamíferos. Ou seja, os coalas são do jeito que são porque se adaptaram para ser dessa forma. Geneticamente falando, eles evoluíram para caber dentro de suas preferências alimentares e das realidades do seu próprio corpo. Isso levou a uma mudança profunda em sua biologia, especialmente na forma como lidam com o gasto energético e na absorção de certos nutrientes. E sabe o que isso significa? Que essa preguiça é, na verdade, pura inteligência adaptativa. Ainda que não tenha sido uma escolha consciente do coala, é uma evidência clara da força da evolução. Por exemplo, o intestino posterior do coala, com um seco extremamente volumoso, abriga micro-organismos que fermentam a celulose, extraindo o máximo possível de nutrientes de um alimento tão fibroso. E isso, de novo, é essencial para uma dieta composta quase exclusivamente por folhas de eucalipto. Então, para exemplificar, seria o mesmo que dizer que os coalas dormem muito para que seu organismo consiga absorver os nutrientes necessários advindos de folhas que seriam naturalmente tóxicas. Seu corpo consegue filtrar essa toxicidade, permitindo que mantenham uma dieta equilibrada mesmo com baixíssima ingestão de nutrientes. Essas adaptações, sono prolongado, metabolismo lento, detoxificação hepática e fermentação intestinal, não são sinais de problemas, mas sim de genialidade evolutiva. Esse é um animal que intencionalmente se alimenta de folhas tóxicas para manter seu metabolismo funcionando dentro de um complexo e sofisticado traço evolutivo. Pense agora nas folhas de eucalipto. Das mais de 600 espécies desse gênero arbóreo disponíveis nas florestas australianas, o coala restringe sua dieta a apenas cerca de 30 variedades.
Uma seleção tão rigorosa que reduz drasticamente a concorrência por alimento e garante acesso privilegiado a um recurso quase inexplorado. Esse nível de especialização extrema, porém, carrega um risco evolutivo. Ao depender de um número tão limitado de espécies, o coala fica vulnerável a qualquer alteração na disponibilidade dessas árvores. Para enfrentar o desafio de ingerir folhas ricas em taninos e óleos essenciais tóxicos, o coala desenvolveu defesas bioquímicas. Em sua saliva, existem proteínas, sobretudo as chamadas proteínas ricas em prolina, capazes de se ligar aos taninos, formando complexos que impedem esses compostos de interferirem na digestão de proteínas essenciais. Esse mecanismo de neutralização, embora comum em mamíferos folívoros, é particularmente vital para o coala, já que as folhas de eucalipto podem ser letais para a maioria dos outros animais. Além da saliva, o sistema digestivo do coala, possivelmente o maior em proporção ao tamanho corporal entre os mamíferos, abriga uma comunidade de bactérias especializada em quebrar a celulose e degradar compostos tóxicos. Se alguém tivesse criado um coala, não teria saído tão perfeitamente organizado, com um equilíbrio complexo entre absorção de alimento, condensação de nutrientes e o expurgo de agentes nocivos. A fermentação lenta e prolongada, que pode durar até 5 dias, maximiza a extração de nutrientes e água das folhas, permitindo que o coala sobreviva com uma dieta que oferece menos de 1/4 da energia de uma dieta carnívora. No entanto, essa mesma especialização que assegura sua sobrevivência torna o coala um dos marsupiais mais ameaçados pela ação humana. Desde o início da colonização europeia, cerca de 80% das florestas de eucalipto da Austrália foram derrubadas para dar lugar a pastagens, plantações e áreas urbanas. Por mais que tenha acesso, ou talvez por uma curiosidade evolutiva, a apenas 30 espécies dentre as 600 existentes, isso reduz drasticamente sua dieta. E, novamente, a humanidade acaba produzindo problemas grosseiros que ela mesma não é capaz de sanar. Essa é uma discussão comum quando falamos sobre os animais. A humanidade fabrica problemas e transpõe limites que ela mesma estipulou. À medida que mais árvores são derrubadas e um desequilíbrio ambiental é pressentido por diversas espécies, maiores são os riscos de extinção. O que eu deixei claro até aqui é que a alimentação do coala não é apenas parte importante do seu dia. Afinal, estamos falando de um animal que dorme durante 20 horas, mas é também parte da sua subcultura e do seu reconhecimento ambiental. Com um componente biológico totalmente voltado à alimentação dessas plantas, sua seletividade é profunda, e no menor sinal de escassez, as espécies podem pagar um preço alto. Sem acesso às espécies de eucalipto que compõem seu cardápio exclusivo, populações inteiras de coalas veem sua existência colocada em risco. A dieta suicida, que evoluiu para ser um triunfo da adaptação, agora se converte em armadilha letal diante do desmatamento em massa. É como se seu corpo tivesse se adaptado para se alimentar de uma planta altamente nociva, e mesmo assim, a humanidade tenha se tornado a maior nocividade para sua existência. Já temos um animal que conseguiu se adaptar a um alimento com o qual ele não poderia se alimentar, mas de alguma forma, nós estamos falhando em oferecer o mínimo a esses animais, correndo o risco de ver os coalas se tornarem mais uma espécie extinta pela humanidade. E tudo isso porque não nos adequamos geograficamente à parte que nos compete, e porque somos ambiciosos demais para permanecermos nos lugares onde fomos colocados. Esse paradoxo, escolher comer veneno para viver, mas ficar à mercê da destruição do próprio banquete, ilustra a fragilidade das adaptações mais refinadas. Se nada do que eu te disse agora te fez entender que os coalas não são estúpidos, mas na verdade são animais inteligentíssimos, com um importante sistema adaptativo. Talvez o que eu tenho para dizer a seguir não te ajude apenas a entender a importância desses animais e a beleza da interação deles com o meio ambiente. Talvez demonstre algo importante também sobre suas estruturas físicas, pinceladas anteriormente, mas que serão destrinchadas logo a seguir. Vocês já sabem que eu especifiquei que a dieta balanceada de um coala é quase uma sinfonia, de tão alinhada que é a relação entre alimento e absorção de nutrientes. Mas o que quase ninguém entende, e poucos explicam com clareza, é que o coala não dorme tanto por prazer ou preguiça. Ele dorme porque não tem escolha. Para conseguir digerir uma dieta pobre, fibrosa, carregada de toxinas naturais, o coala adotou uma estratégia extrema. Ele poderia dormir 5 horas, 8, como recomendam aos humanos.
Mas a ciência descobriu que ele precisa de muito mais. O tempo ideal para sobreviver ao eucalipto? Até 22 horas por dia de sono. Sim, os coalas dormem entre 18 e 22 horas diárias. E isso não é exagero. É um milagre de economia energética. Em repouso, o corpo deles opera com apenas 52% do metabolismo que seria esperado para um mamífero de porte semelhante. E esse ritmo ainda desacelera mais enquanto dormem. Tudo para economizar calorias e evitar que as toxinas da folha se acumulem e os matem. Aqui surge um paradoxo brutal. Quanto mais preguiçoso é um coala, mais chances ele tem de sobreviver. Dormir, ficar imóvel, esconder-se nas copas. Essa é a única maneira de continuar vivo. Já os que se movem mais, mas que são forçados a permanecer acordados, aumentam drasticamente o risco de morrer atropelados ou atacados por cães. Essas, aliás, são duas das principais causas de morte entre coalas em vida livre. O que parece preguiça é autopreservação. E isso deveria ser um alerta para quem visita zoológicos e compartilha vídeos engraçados na internet com coalas bobos, lentos ou desorientados. A maioria desses registros vem de animais privados de sono, mantidos acordados por flashes, barulho e toques constantes de visitantes. Isso gera uma disfunção silenciosa, mas perigosa. Quanto menos dormem, menos conseguem se desintoxicar e mais cedo adoecem. Estamos moldando coalas que não sabem mais lidar com sua própria biologia. Criamos um déficit nutricional crônico nesses indivíduos e uma falha sistêmica no que deveria ser sua maior arma de sobrevivência: o sono. O risco imediato, vidas mais curtas. O risco a longo prazo, a criação de uma nova linhagem de coalas, mais ativos, menos resistentes, moldados por um ambiente artificial. Uma adaptação que não vem da natureza, mas da vaidade humana. Uma mutação forçada por flashes de câmeras e visitas constantes. Mais uma vez, interferimos onde não deveríamos. O coala não é um animal de vitrine, não é atração de circo. Ele é uma criatura feita para desaparecer, para se confundir com os galhos, para parecer uma sombra na folhagem. Quando imóvel nas copas do eucalipto, ele é quase invisível. Sua pelagem parda se mistura com o tronco e o sombreado das folhas, criando uma camuflagem perfeita. Esse é o habitat ideal, não uma jaula com placas explicativas. Muitos coalas em cativeiro já perderam a capacidade de voltar à natureza. E ainda assim, o que acontece com suas horas de sono continua sendo um problema. A falta de descanso desregula tudo, da digestão ao sistema nervoso. No alto das árvores, eles têm poucos predadores. Os dingos só representam perigo quando o coala desce ao chão, mas a lentidão que os protege também os torna vulneráveis a algo que nenhuma camuflagem pode deter. Nós. É irônico. O coala tem impressões digitais quase idênticas às humanas. Um caso raro de evolução convergente. Mas essa semelhança não os protege. Pelo contrário, porque seu maior predador é aquele com quem compartilha o padrão das mãos. A maior ameaça ao coala é o homem. Caça ilegal, desmatamento, atropelamentos, zoológicos mal estruturados. Tudo isso forma um cerco. E dentro dele, o coala, com seu metabolismo delicado, sua dieta tóxica, seu sono profundo, não tem para onde fugir. A lentidão que um dia garantiu sua sobrevivência, agora pode ser sua sentença de morte. Você deve ter imaginado agora que os coalas são criaturas espetaculares. E está absolutamente certo. Mas por trás dessa aparência fofa e sonolenta, esconde-se um organismo incrivelmente sofisticado e, ao mesmo tempo, assustadoramente frágil. Então, que tal darmos um passo além? Vamos entender agora como funciona a reprodução dos coalas. Um fenômeno tão silencioso e solitário quanto o resto da vida desses animais. Eu sei que você deve imaginar que, se tratando de um animal que passa mais da metade da sua vida dormindo, esse processo demoraria pouco. Mais um ponto para você, porque você acertou em cheio. Pouco se fala sobre o acasalamento do coala, talvez porque ele seja, ao mesmo tempo, surpreendente e desconcertante. A cópula em si dura cerca de 1 a 2 minutos. Sim, é isso mesmo, 2 minutos. Mas o que realmente impressiona não é a duração, e sim o que vem depois. Ou melhor, o que não vem, porque o macho simplesmente vai embora. Não há cuidado parental, não há vínculo. A fêmea fica sozinha com toda a responsabilidade, da gestação ao desmame. Isso é curioso, mas eu te garanto que por baixo da curiosidade existe uma razão biológica também. Essa aparente ineficiência reprodutiva, na verdade, é uma economia genial de energia. O macho não gasta calorias com proteção ou paternidade.
Isso permite que ele acasale com várias fêmeas durante a estação reprodutiva, multiplicando suas chances de perpetuar os genes, sem comprometer o seu metabolismo. Isso representa um ganho potencialmente colossal para a espécie, embora seja também extremamente trabalhoso para a fêmea. Após uma gestação curtíssima, de apenas 33 a 35 dias, nasce um filhote do tamanho de um amendoim. Ele é cego, sem pelos e com menos de 2 centímetros, mas possui um instinto prodigioso. Sobe sozinho pelo canal de parto até a bolsa materna, onde ficará preso por 6 a 7 meses, alimentando-se exclusivamente do leite da mãe. E quando chega a hora de sair da bolsa, vem o momento mais bizarro da vida de um filhote. Ele se alimenta de uma papinha fecal produzida no intestino da mãe. Sim, é exatamente isso. Essa massa contém as bactérias digestivas essenciais para processar as folhas de eucalipto, cheias de toxinas. Sem essa papinha, ele não sobreviveria. Mais uma vez, o koala nos mostra: quanto menos esforço, maior a eficiência. É uma filosofia de vida: dormir o máximo, gastar o mínimo, criar um único filhote por vez e manter-se vivo. É simples e genial, mas nem tudo nessa equação é controlável. Existe um inimigo invisível e devastador: a bactéria Chlamydia pecorum. Ela afeta até 90% dos koalas em certas regiões. Provoca infecções nos olhos, sistema urinário, pode levar à infertilidade e à morte. A boa notícia: mesmo com esse índice alarmante, a população geral não entra em colapso. E o motivo disso é mais uma prova da inteligência evolutiva dessa espécie. Os koalas são extremamente territorialistas e isolados. Cada um vive num pequeno grupo de árvores, raramente ultrapassando seus limites. Esse comportamento impede a rápida propagação da doença. Viu só? Eles vivem sozinhos, dormem quase o dia todo, evitam contato com outros e, com isso, evitam a extinção. Para alguns, o comportamento dos koalas pode parecer o de um aposentado tranquilo, afastado do caos do mundo moderno. Mas, na verdade, é um equilíbrio delicadíssimo entre a sobrevivência e a extinção. Ainda assim, o risco maior não vem da bactéria, vem de nós. Do impacto direto da destruição das florestas de eucalipto, que representam o último reduto de sobrevivência desses animais. E como se não bastasse toda essa sofisticação comportamental, os koalas também desenvolveram mutações genéticas específicas. Eles duplicaram genes relacionados ao paladar para identificar folhas menos tóxicas e ao sistema imunológico para resistir à clamídia. Tudo isso mostra uma coisa: o que seria uma fraqueza? Viver de folhas tóxicas, dormir o dia inteiro, não cuidar dos filhos, se transforma, nas mãos da evolução, numa obra-prima de adaptação. O koala é sim frágil, mas sua fragilidade é a face oculta de sua inteligência ecológica. Ele entende a natureza como poucos. Sabe que, nesse mundo, sobrevive não quem luta mais, mas quem desperdiça menos, quem se adapta, não quem ruge mais. Por isso, precisamos aprender com a natureza todos os dias. E essa talvez seja a lição mais poderosa de todas. Não adianta ser veloz, feroz ou forte se você não souber interagir com a natureza e extrair dela apenas o essencial. O koala não mudou o mundo. Ele se moldou ao mundo que recebeu e, por isso, continua aqui. Eu espero ter mudado a forma como você percebia essas criaturas curiosas e esse vídeo tenha sido útil para desmistificar o mito em torno dos animais preguiçosos e, supostamente, bobos. Hoje vocês aprenderam uma lição valiosíssima. As aparências realmente enganam. É necessário ouvir a natureza com bastante atenção, para não se deixar enganar pelas falsas impressões. Então, sem mais delongas, se você gosta de histórias como essa, que revelam os segredos mais curiosos e surpreendentes da natureza, então este canal pode ser o seu novo lar. Aproveita agora e se inscreve. Curta esse vídeo e ativa o sininho. Porque, se até os koalas têm um tempo certinho para tudo, e você também pode reservar 1 minuto para apoiar o nosso canal. E olha, se você conhece alguém que ama animais fofos, mas que também curte uma boa informação científica, como um filhote que come papinha fecal ou uma bactéria que muda o destino de uma espécie, manda esse vídeo para essa pessoa. Vai por mim, ela vai te agradecer. Na próxima semana, tem mais. Outros documentários, outras criaturas incríveis, outras perguntas que talvez você nunca tenha feito. Obrigado de verdade por ficar até aqui. Isso mostra que, assim como os koalas, você sabe valorizar o que é essencial, o tempo bem gasto.
Te espero no próximo vídeo. Até mais.